Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia. Quantos estão gratos ao nosso Senhor pela sua morte lá na cruz? Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 ao 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém, queridos? Meus amados, então vejam bem, Maria é aquela que seria a mãe de Jesus, né? E a Bíblia, ela diz que essa mulher era uma mulher virgem, né? E não é à toa que Jesus, ou melhor, que Deus, no seu plano salvífico, definiu que a mulher que carregaria o Senhor Jesus dentro do seu ventre seria uma mulher virgem, porque na verdade a virgindade na palavra de Deus é um sinônimo de pureza, de santidade. Então, quando a Bíblia fala em virgindade, a Bíblia está dizendo sobre pureza. Nada como o ventre que carregaria Jesus ser de uma mulher virgem, para refletir a pureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo não conheceu o pecado. É por isso que o ventre da mulher no qual Jesus Cristo seria gerado, porque na verdade Maria não gerou Jesus. O próprio texto disse que o Espírito Santo gerou Cristo no ventre de Maria. Então esse ventre precisaria ser um ventre puro. E eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, que todos nós precisamos gerar Jesus, e nós precisamos também da mesma pureza e santidade, se nós queremos ver Cristo ser gerado dentro de nós. Quem pode dar um glória ao nome de Jesus por causa disso? Aleluia. Então Maria, ela era uma mulher virgem, e o texto está dizendo que Jesus, ele foi gerado por meio do Espírito Santo. José, da mesma forma, ele era um homem adequado para ser chamado de pai de Jesus, porque enquanto Maria era chamada de virgem, a Bíblia vai dizer que José era um homem justo. Dá mais som para mim. Então veja bem, se eu quero que Jesus seja gerado na minha vida, eu preciso de duas características fundamentais. Eu preciso ser um homem justo, e eu preciso ser um homem puro, santo. Se eu e você queremos ser pessoas que carregam Cristo dentro de nós, nós precisamos destas duas características primordiais: pureza, santidade. Melhor, pureza e justiça. Justiça e pureza. Pureza e justiça. Maria era santa, José era justo. José era justo, Maria era santa. Você é justo, você é uma mulher santa, você é um homem justo na presença de Deus, porque essa palavra nos santifica e nos justifica. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, queridos, a Bíblia vai dizer que José era justo num momento que José estava passando por uma tremenda de uma tribulação, porque ele descobre que a sua noiva, o texto chama prometida, para nós seria mais ou menos um noivado, do nada apareceu grávida. E aí José, ele teve que fazer escolhas.
E a Bíblia vai dizer que José, então, por ser um homem justo, ele tentou fugir secretamente. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você, por ser um homem justo, você tem matado pessoas? Ou você tem feito tudo para que até mesmo pessoas que você acha que pecou, elas permaneçam vivas? Porque o texto está dizendo que José, por ser justo, ele tentou fugir para que Maria não morresse. Querido, se eu quero gerar Cristo na minha vida, eu vou precisar de justiça. Ser justo é poupar alguém. Aleluia. Quem pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Aleluia. Então veja bem, enquanto José é justo, Maria é santa, Maria é virgem, não é verdade? Essas são as características primordiais para quem quer ver Cristo sendo gerado dentro do nosso coração. Porque uma coisa é nós ouvirmos dizer que Jesus é o Salvador, e Maria ouviu, da boca de quem? Do anjo. O anjo chegou lá e falou para ela assim: você vai gerar através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar Cristo dentro de você. Mas Maria não estava salva por causa disso. Uma coisa é eu ouvir que Jesus é Salvador. Você pode crer, pode não crer. Depois, outra coisa é eu ser convencido de que Jesus é o Senhor. Um anjo pode dizer para você que Jesus é Senhor, mas quem pode convencer de que isso é verdade, o nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele nos convence de que Jesus é o Senhor. Talvez você esteja dizendo assim: eu nunca recebi nenhuma revelação na minha vida. Mas Jesus, quando ele pergunta para os discípulos: olha, quem dizem que eu sou? Senhor, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é o João Batista ressuscitado. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o apóstolo Pedro disse para Jesus assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele: olha, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Talvez você achou que você nunca recebeu uma revelação. É impossível crer em Jesus sem revelação do Espírito. Se você crê que Jesus é o Senhor, é porque o Espírito revelou isso para você. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Então olha para vocês verem. Aumenta um pouquinho o som do meu microfone. Uma coisa é eu ouvir que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele apaga o nosso pecado. Maria ouviu isso por meio do anjo. Outra coisa é eu ser convencido. E eu vou dizer para você que tem muita gente que foi convencido pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor, mas depois que foram convencidos, continuou do mesmo jeito. Continuou na gandaia, continuou mentindo, continuou prostituindo, continuou matando, continuou abortando. Porque só ser convencido pelo Espírito Santo, querido, não resolve. Saber que Jesus é o Senhor é o primeiro passo. Tem gente que nunca ouviu falar. Ser convencido pelo Espírito Santo é absolutamente importante. Mas eu preciso mudar de vida. A própria Maria que recebe Jesus no seu ventre, enquanto Jesus está desenvolvendo, ela mesma não creu que Jesus é o Senhor. Aliás, não era só Maria que não creu, não. Os irmãos de Jesus também não creram. Eles foram crer depois. Sabe uma coisa? Gerar Jesus aqui nesse ventre deve ser alguma coisa maravilhosa, porque ela é chamada de uma mulher agraciada. Mas se você não gerar Jesus no seu caráter, se você não gerar a imagem de Cristo no seu modo de ser, de agir, de amar, de fazer, então na verdade você, mesmo tendo gerado Jesus Cristo fisicamente, você não vai ser salvo, porque eu preciso gerar Cristo, a imagem e semelhança do Senhor. Eu preciso fazer com que Jesus, Ele seja percebido através das minhas atitudes e comportamentos. As pessoas precisam olhar para mim e precisam ver Jesus através do meu amor, através do meu zelo, do meu cuidado, do meu modo de ajudar pessoas. Quantos podem glorificar o Senhor por causa disso? Aleluia. Então, queridos, outra coisa é aceitar Jesus, não é verdade? E a nossa vida começa a mudar quando a gente aceita Ele como nosso Salvador. Então, mas tudo isso ainda é só o começo da nossa caminhada cristã. A gente ainda, vai passar por um processo de mudança, de transformação, não é verdade? Então o nosso caráter precisa ser alicerçado com a palavra de Deus, né? O nosso modo de viver
precisa ser alinhado com a palavra de Deus. O nosso modo de agir, né? A nossa cultura precisa ser uma cultura bíblica. A gente precisa demonstrar Cristo através do nosso modo de vestir. E assim vai. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: aí vai um autêntico servo do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida nessa noite. Ele quer gerar Cristo em nós. Ele não quer somente gerar, Ele quer fazer Cristo ganhar cada vez mais tamanho, de uma tal maneira que Ele cresça e que eu diminua. Quantos querem que o Espírito gere o Senhor Jesus Cristo na tua vida nessa noite? Aleluia. Então Maria precisou gerar Jesus fisicamente, mas para salvação não serve. Ela precisou gerar Jesus de novo, num ventre espiritual. Ela precisou gerar o caráter de Cristo na vida dela. Eu preciso ser uma cópia de Jesus. As pessoas precisam enxergar Cristo na minha vida, senão o meu evangelismo, o meu cristianismo está sendo falho. E queridos, deixa eu te falar uma coisa: gerar é sempre com muitas dores, não é verdade? As mulheres, quando elas começam a gerar um filho, né, elas passam por um processo de transformação tremendo, né, fisicamente falando, questões hormonais, né, questões de peso, e na hora do parto então nem se fala, ou até antes mesmo, muitas dores começam a acontecer. E gerar Cristo, querido, é um processo de dores. Quando a gente começa a gerar Jesus na nossa vida, a gente começa a sofrer bastante, e de repente a gente até compara: mas peraí, quando eu estava lá no mundo eu não tinha essas dores? Eu tinha outras, mas essas aqui parece que não. Alguma coisa parece que não está normal. É porque Cristo está sendo gerado na tua vida. Porque quando Jesus começa a ser gerado em nossa vida, nós chegamos num lugar que não é adequado, o Espírito Santo já fala para nós: rapaz, aí não é lugar para você não. Nós começamos a perder amizade, nós começamos a perder familiar, não é verdade? Porque quando Jesus começa a ser gerado na nossa vida, nós passamos por um processo de muitas dores, aflições, nós passamos a ser humilhados, às vezes até publicamente, e isso dói. Olha, se ser gerado, se Jesus ser gerado na minha vida, já me causa dores, imagina quando nós queremos gerar Cristo na vida de uma outra pessoa. As dores são dobradas. Quando você comprar a guerra de alguém e começar a gerar Jesus na vida dele, você vai ter dores de parto, até que Cristo seja gerado nessa vida. Isso quem disse foi o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4 e o verso 19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha, querido, o Espírito Santo quer gerar Cristo em nós nessa noite. Ele está com o desejo de gerar Cristo em nós nessa noite. Nós precisamos sair daqui diferente, com um olhar diferente, com um brilho diferente, com uma disposição diferente. Alabaxuribi calabácia. Porque Cristo em você é a tua única esperança de salvação. Colossenses 1:27 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto Cristo em nós, esperança da glória. A única expectativa de salvação que eu tenho é Cristo ter sido gerado na minha vida. E deixa eu ver quantos já foram gerados pelo Espírito no teu ventre espiritual. Alabarassuribi calabácia. Aleluia. Hoje o Espírito quer transformar eu e você na imagem do Filho. Ele quer que eu resplandeça Cristo. Aleluia. Olha para você ver, 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixa o Espírito Santo gerar Cristo dentro de você nessa noite. Aleluia. Então veja bem, querido, até aqui tudo é o início da caminhada. Nós recebemos Cristo e passamos a gerar Jesus, né? O Espírito passa a gerar Jesus em nós continuamente. E o ideal é cada vez que a gente se pareça mais com o Senhor, em todos os nossos comportamentos, né? A gente precisa sempre dar um passo a mais na nossa santidade. Nós estamos falando de dois aspectos absolutamente necessários para quem quer que Cristo cresça
Cristo apareça mais. E aí a Bíblia está dizendo duas características fundamentais, que é que nós tenhamos justiça e santidade. Se eu quero que Jesus continue crescendo, não somente ser gerado, tanto bebê que é gerado por aí e depois morre, às vezes até por um aborto provocado. E é o que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você, exatamente isso. Você quer abortar Cristo nessa noite? Porque, querido, é fácil demais abortar Jesus. Teve gente que já foi gerado Cristo nele várias vezes, e ele aborta, e engravida de novo e aborta. Sabe por quê? Porque ele não consegue se posicionar. Se você quer Jesus sendo gerado dentro do teu ventre espiritual, então você precisa entrar de cabeça nesse processo de ser justo, de ser correto, de ser honesto, e também de santidade, de purificação, de aperfeiçoamento. Olha para vocês verem, se eu quero que Jesus, ele realmente cresça em mim, eu preciso santificar minha vida até eu chegar a uma estatura chamada de estatura de varão perfeito. O Espírito Santo quer isso para nós nessa noite. Queridos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E se você ainda não teve Cristo gerado na tua vida, se você na live ainda não teve Cristo gerado em sua vida, o mesmo Espírito que gerou Cristo no útero de Maria, ele está aqui para gerar o mesmo Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Tudo que é gerado, ele inicia na sua menor forma possível, né? Dizem que é um grão minúsculo, né? Quando há uma concepção, e depois isso vai, né, encorpando, vai crescendo, né? E Jesus na nossa vida é dessa forma, né? A Bíblia vai dizer várias vezes de uma semente que cai no coração do homem, e é isso que começa a gerar Cristo dentro de nós. E a semente é minúscula, e ela vai se tornar uma grande árvore quando a gente faz com que a terra seja uma terra perfeita para o Espírito Santo trabalhar o crescimento do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Aí eu pergunto para você, o que é necessário fazer depois dessa concepção? Que concepção gloriosa, Jesus sendo gerado em nós. Mas qual que é o próximo passo, irmão Gideão? Aí João Batista vai dizer assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você quer saber qual que é o próximo passo? Que ele cresça na tua vida e que nós diminuamos. Você quer saber qual que é o próximo passo? Que ele cresça e que nós diminuamos. Eu diminuo me humilhando, eu diminuo me prostrando, eu diminuo me corrigindo, me esforçando, eu diminuo me purificando, eu diminuo sendo correto. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, esse casal José e Maria era um casal ideal para gerar o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Que casal abençoado, não é verdade? Talvez o seu casamento talvez não seja um casamento pronto para receber Cristo e gerar Cristo aqui na terra. Talvez o teu casamento não está igual ao casamento de José e Maria, mas eu quero declarar nessa noite, pela fé, que o teu casamento será uma bênção, e que a esposa será santa e o marido será justo, e o Deus vai gerar o Senhor Jesus Cristo nessa família, e o nome do Senhor será glorificado nessa noite. Então veja bem, olha para vocês verem, tem tantos casamentos hoje que na verdade é um poço de humilhação, de vergonha, não é verdade? Quantas mulheres apanhando, né? Quantos homens sendo injustiçados, quantos casamentos cheios de feridas, de dores. E este casamento talvez não seja o ideal para gerar Cristo, mas o Espírito Santo, ele quer tratar o teu casamento nessa noite. O Espírito Santo não quer você com muitas dores, não. Ele quer curar você. Querido, você quer que Jesus cresça na tua vida? Eu preciso gerar Ele. Ah, sabe como é que a gente gera Jesus? A gente precisa abandonar as nossas feridas. A gente precisa permitir ser tratado pelo Espírito Santo. É preciso nós jogar algumas bagagens fora, que às vezes está impedindo Jesus de ser gerado na sua plenitude dentro de nós. O Espírito Santo quer curar você nessa noite, para que Jesus possa crescer mais, e você diminua ainda mais na presença dEle. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Agora veja bem, querido, olha para você ver o drama de José, não é verdade?
naquela época os casamentos eram prometidos, né? O pai, era uma questão muito patriarcal, né? Então o pai prometia a filha em casamento para o rapaz, né? Mediante um valor, e essa promessa equivale para nós a um noivado. E dentro desse noivado, essa promessa era para valer mesmo, realmente, né, já era quase um casamento mesmo. E dentro desse período, as pessoas não poderiam manter o relacionamento sexual somente depois de realmente confirmado o casamento. E se houvesse uma ruptura por qualquer um dos dois, dentro desse noivado, que se relacionasse com um terceiro, uma terceira, isso equivaleria ao que nós chamamos de adultério. A consequência dessa fornicação entre pessoas casadas entre pessoas no noivado, era a mesma consequência de alguém que cometesse o mesmo erro depois do casamento. Qual que era a consequência? A morte, o apedrejamento. Então veja a situação delicada em que José se encontrou, não é verdade? Porque Maria então aparece grávida, né? E a Bíblia não dá muita informação para a gente, se de repente Maria chegou para José e contou: ó, José, eu estou grávida, mas isso aqui foi gerado pelo Espírito Santo. Não sabe, né? Ou se de repente José começou a perceber a transformação física, né? Ela começou a ganhar barriga, vários elementos no organismo que mudam. A gente não sabe. Mas vamos entender que Maria chega para José e conta para ele. A gente não sabe. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Imagina você noivo e a sua mulher chegar para você e falar para você que está grávida do Espírito Santo. Irmão, naquela época, o povo nem conhecia que existia Espírito Santo. Não existia nenhum caso de pessoa que foi engravidada pelo Espírito Santo de Deus. Você acha que José acreditou num negócio desse? Isso se Maria contou, porque a gente nem sabe. Você sabe a verdade? José tinha certeza que Maria aprontou. Ele tinha certeza absoluta. E eu quero dizer uma coisa para nós, que nós precisamos tomar cuidado com as nossas certezas, e muito mais cuidado com as certezas das outras pessoas. Tem pessoas se baseando no fato de alguém ter certeza, no fato de alguém ter convicção. E eu digo para você, cuidado, porque quem tem muita certeza, às vezes não tem prova nenhuma. Por que quer basear uma decisão na base de uma convicção que ele quer passar? Apresenta a prova, não é verdade? Eu preciso tomar cuidado, querido. Sabe por quê? Porque se José resolve contar para todo mundo que Maria estava em adultério, num suposto adultério, ele não teria matado só Maria. Sabe quem mais ele teria matado? Ele teria matado Jesus. É fácil demais matar Jesus. Sabe que jeito você mata Jesus? Aponta para alguém. Você mata Jesus na vida dele, e você mata Jesus na tua vida também. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Querido, eu preciso tomar esse cuidado de não chegar a conclusões precipitadas, porque José tinha até provas, e mesmo assim, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele, por ser um homem justo, ele planejou fugir. Querido, que haja em nós esse mesmo sentimento de poupar a vida das pessoas, porque quando eu mato alguém, eu mato quem está sendo gerado nele, e eu mato Jesus na minha vida também, na minha história, porque quem levanta o dedo para apontar alguém, ele também será julgado pela mesma acusação. Eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Então veja bem, ele teria então, ele teria a possibilidade de acusar vamos chamar de adultério. A gente não tem uma palavra melhor do que essa, né? A gente sabe que o adultério é melhor depois do casamento, assim, mais enquadrado, né, o termo, mas vamos usar adultério, não é verdade?
Então a gente sabe que José ele poderia fazer essa acusação, porque a lei ela determinava isso. Mas eu quero chamar nossa atenção nesse momento para uma característica muito bonita em Maria. Porque Maria, ela não sai, a Bíblia não menciona que Maria quer justificar para o seu noivo que o fruto do seu ventre foi gerado pelo Espírito. A Bíblia não diz que Maria procurou alguém para se justificar, seus pais, os pais do noivo, ou a sociedade em geral. Não, ela simplesmente que creu que aquele que disse que ela iria gerar, seria o mesmo que justificaria ela. Eu preciso ter essa convicção. Isso é uma maturidade gigantesca em Maria. Muitas vezes a gente quer se justificar, a gente quer mostrar a verdade, a gente quer falar uma coisa, quer falar outra. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que chamou você para o projeto é o mesmo que vai justificar você. Porque quando a gente começa qualquer projeto, as pessoas dizem: ó, está em adultério, ou as pessoas estão em pecado, ó, está debaixo de maldição, ó, está debaixo de influência negativa. Querido, aquele que mandou você cumprir o projeto é o mesmo que vai fortalecer você e vai mostrar quem você é. O mesmo Deus que gera o projeto na tua vida, Ele mesmo justifica você. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Então, queridos, qual que era o mais comum? O mais comum é as pessoas acharem que um casal de noivos engravidou por causa de um relacionamento entre os dois. Em última hipótese, queriam achar que se tratava de um adultério. É aqui que entra a justiça de José. Sabe por quê? Porque José podia simplesmente falar assim: olha, eu não tenho nada com isso, mata ela, eu vou ficar limpo, vou começar minha vida do zero. Só que José, ele escolheu um caminho muito mais duro. Sabe por quê? Porque ele falou assim: olha, todo mundo está achando que eu engravidei essa mulher, só que não tem nada com isso. Só que se eu contar que não sou eu, vão matar ela. Se eu não contar nada para ninguém, vão achar que o culpado sou eu. Então faz o seguinte: eu vou sumir no mapa e ela fica viva, o filho também fica vivo, e eu vou sair como culpado de toda essa história. Sabe esses homens de hoje? Engravida a mulher e some. Ixi, tá, mas, meu Deus do céu, quer saber de cuidar, não é verdade? Vai lá, arruma filho, some no mapa, não está nem preocupado. Só que naquela época honra era coisa séria, mano. O homem tinha vergonha na cara. Rapaz, ele falou assim: olha, eu vou estragar minha vida, eu vou estragar a honra do meu pai e da minha mãe, que jamais queria que eu engravidasse uma mulher e sumisse no mapa. Mas eu não vou matar essa mulher. É isso que é ser justo. É quando você aceita que a tua vida seja atingida e afetada, mas você não aponta o culpado, mas você não acusa ninguém. Deus quer que eu e você assumamos responsabilidades que não são nossas, para que pessoas sejam conservadas e preservadas. Quantos podem adorar o nome de Jesus Cristo por isso? Querido, eu preciso aprender isso, a defender pessoas, ainda que corte na minha carne. Eu vou dizer para vocês que eu já comprei a guerra de muita gente, viu, irmão? Dói, o trem é feio, porque o povo bate sem dó, irmão. Eles batem para matar mesmo. Aí nós estamos lá de joelho no chão: ó Jesus, não deixa matar. E a gente fica lá protegendo: não vai matar. E Deus vai te sustentar e te fortalecer, porque essa pessoa não vai morrer. O nome de Jesus será glorificado na vida dela e na tua vida também. Aleluia. Então veja bem, Maria não se justificou, mas o Espírito Santo anda na frente, querido. Ele já vai contando a notícia. Olha para você ver, quando Maria foi visitar Isabel, Isabel também estava grávida de João Batista, né? Aí Maria sauda Isabel, e quando sauda Isabel, João Batista, 6 meses, dentro da barriga, ele já começa a se agitar todo lá dentro. E a Maria, a Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. O que é que ela diz assim, ó: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Mas que história que é essa, mãe do meu Senhor? Mas Maria não contou para ninguém, mas o Espírito Santo contou. Você está entendendo como é que funciona? Olha, você não precisa justificar, o Espírito Santo vai contar quem você é.
Alabaxarabandacamandalabaia. Isabel, ela já sabia. Ó, sabe quem que você está gerando aí? Você é a mãe do meu Senhor. Você está gerando o Rei dos Reis, o dono da vida. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, não se justifique, deixa por conta do Espírito Santo de Deus. Então veja bem, o caso de Maria era um caso grave, né? Era um escândalo de morte, não é verdade? Se fosse uma relação antes do casamento, ou melhor, uma relação sem nenhum tipo de relacionamento, porque eles tinham um relacionamento de noivado, mas existem pessoas que se relacionam, não tem absolutamente, não sabe nem o nome. Na lei de Moisés, esse tipo de pessoa, eles poderiam ser punidos com o casamento. Ah, fez arte? Então vai casar, só que isso dependeria do pai da moça, né? Se ele falasse que ia casar, acabou, tinha que casar. Agora, se fossem noivos entre si, né, eles poderiam ser da mesma forma obrigados a casar, dependendo do que o pai da moça definisse. Agora, se os noivos, um dos dois se relacionasse com alguém fora do noivado, aí era caso de apedrejamento. Olha para vocês verem, Deuteronômio 22, 23 vai dizer assim, ó: quando houver uma moça virgem, desposada, né, para nós uma noiva, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher de seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, querido, você quer gerar Jesus na tua vida? Você quer gerar Jesus no teu casamento? Eu vou te dar uma dica: fuja da prostituição, fuja do adultério, fuja do relacionamento antes do casamento, fuja do relacionamento fora do casamento, fuja da fornicação. Se você quer que Jesus realmente continue crescendo dentro de você, então fuja dos pecados sexuais, porque as pessoas não estão indo para o inferno de graça, elas estão indo para o inferno a troco de muito prazer. Só que existe um lugar de muito sofrimento para elas. Por quê? Porque elas preferiram o prazer e fizeram o prazer o seu Deus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo que gerou Cristo, ele está aqui para gerar o Senhor Jesus na minha vida, mas ele quer de nós santificação. Labante o terra bando comanda labácia. Então José, ele estava diante de um drama. Não abra mão, querido, da santidade na tua vida. Não abra mão de ser justo. Então José, ele foge. Ele foge para se passar por um culpado. Era isso que todo mundo ia imaginar. José some, a mulher aparece grávida, José puf. Então a sociedade ia entender dessa forma. Mas quando José, ele estava fugindo, a Bíblia não dá muita informação, mas quando ele planeja isso, o anjo do Senhor aparece para ele em sonho. Eu fico imaginando, né, como é que estava a cabeça de José, né? Você pensa, ele imaginou que ele era um homem traído, né, cheio de sonho, expectativa e projeto de vida. De repente a mulher aparece grávida. Ele ainda tenta poupar a mulher, tenta fugir secretamente, provavelmente abalado, chateado, chorando, talvez cansado, acha um lugar lá, deita lá. De repente o anjo do Senhor aparece para ele, e o anjo fala para ele: olha, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Querido, ele poderia ter acusado ela, mas ele preferiu ser justo, ele preferiu ser correto. Então, queridos, o Espírito Santo quer que nós façamos isso também, porque se eu proteger alguém, o Espírito Santo gera Cristo na minha vida, Jesus ganha estatura, o nome do Senhor é glorificado, a imagem dele aparece em mim. Aleluia. Quantos querem parecer mais com Jesus nessa noite? Aleluia, adora a Ele, glorifica a Ele, exalta esse nome. Alabandorassurabandeclaia. Aleluia. Deus está se lembrando das pessoas que você poupou, as pessoas que você poderia destruir, as pessoas de quem você tinha informações. Não vou contar para ninguém, eu não sou dono. Deus está vendo, Ele se lembra
quando você poupou alguém, quando você teve misericórdia por alguém, que você tinha certeza que estava em pecado, e o Senhor está puxando isso na memória. Deus é maravilhoso. Você acha que Ele não se lembra? E isso vai se reverter em milagre na tua vida, em resposta de Deus, porque no momento em que você estiver sendo acusado, o Senhor vai preparar alguém para blindar a tua história. Oh, darabassurimincandalabácia. Então José, ele preferiu abrir mão da sua honra, da sua moral, da sua família, para não levar Maria para o apedrejamento. Querido, vai ter momentos na nossa vida em que nós vamos precisar abrir mão da nossa moral, da nossa honra, do nosso bom nome, para proteger alguém. Mas o Espírito Santo está dizendo para nós: é melhor você abrir mão da sua honra e da sua moral, e ser chamado pelo próprio Deus de homem justo, do que você deixar alguém morrer por omissão tua. Sabe por quê? Porque não se compara a opinião da sociedade com a opinião de Deus. Não tem jeito de você comparar, enquanto alguém está dizendo para você: não, você é desqualificado, não, você é desonrado, não, você fez isso, fez aquilo, e Deus está dizendo para você: é justo, é homem de Deus, é santo, é homem fiel. Querido, mais vale o que Deus fala sobre você, ainda que as pessoas não enxergam, do que aquilo que a sociedade está dizendo a seu respeito. Aumenta o fundo musical para mim um pouquinho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então veja bem, querido, José teria matado Maria e teria matado Jesus. Eu preciso evitar que Jesus morra na minha vida. Eu preciso de justiça, eu preciso de santificação, para que Cristo ele continue crescendo na minha vida, para que Jesus não morra, para que eu não cometa um aborto. E a Bíblia vai dizer então que José ele deu ouvidos ao anjo que orientou ele. Eu quero perguntar para você: para que você tem dado ouvido, querido? Tem pessoas dando ouvido para pessoas completamente desqualificadas, pessoas que não estão aptas a te dar uma orientação. Tem pessoas que estão ouvindo a colega de trabalho, tem pessoa que está ouvindo o pai que às vezes é ímpio, tem pessoas que estão dando ouvido e tomando conclusões com base na novela que assiste, e vai lá e vê: ah não, na novela é desse jeito que faz, ah não, mete o pé no pau, larga a mão de tudo, não, vou fazer desse jeito. Você não sabe o quanto a novela ela influencia as pessoas, viu gente? Mas muito mesmo. Teve uma novela aí que um casamento de mais de 50 anos ruiu na novela, e disse que naquele ano, no Brasil, foi o ano que mais casamentos com mais de 50 anos acabaram. Eles arrumam tanta conversinha: ah, eu mereço ser feliz, né? Eu vou largar disso aqui, eu tenho coisa melhor. Não, querido, o melhor é o que Deus preparou para a tua vida. Não abre mão do que Deus fez por você. A justiça e a santidade, ela precisa ir na frente, na vida daquele que quer morar no céu. Tem gente que está dando ouvido para novela, para o seriado, para o ministério, para o filme. José deu ouvido ao anjo do Senhor. Aleluia. E o mesmo Deus que falou através do anjo, Ele está aqui para falar para você. Aguenta as pontas, porque Jesus está sendo gerado. Tem gente dando ouvido ao ladrão, mas Jesus disse assim: olha, as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz, elas conhecem a minha voz. Se você está dando ouvido para ladrão, salteador, eu quero lembrar você que ele veio matar, roubar e destruir. Se você estiver dando ouvido para ele, ele vai aniquilar a sua história, porque ele veio para matar, e ele mata de verdade, não é só na conversa não. Vai achar que ele, não, eu vim matar, mas vou matar não, hoje eu estou de boa hoje. Não, ele está matando. Se você der ouvido para o anjo do Senhor nessa noite, o Senhor Jesus vai cobrir você e a tua história, e a tua história não vai conhecer a mancha que o diabo quer colocar no teu casamento. Dê ouvidos ao Deus vivo, mas não dê ouvidos a Satanás nessa noite. Aí o verso 25 vai dizer assim, ó: e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho primogênito. Irmão, o texto é bem claro quando diz que José não conheceu Maria somente até ela dar à luz. Depois ele conheceu Maria. O que significa conhecer? Né? Ter relacionamento, né? De um casal. E
Eu fico imaginando, né? Se o anjo chega lá para José e fala assim: ó José, Maria ela é virgem, né? Ela vai ganhar Jesus, gerado pelo Espírito Santo, só que ela vai ser virgem até morrer. Rapaz, eu tô achando que José ia falar assim: que anjo que é esse, rapaz? Eu nunca vi um negócio desse aqui não. Eu não quero esse fardo aqui para minha vida não. Você está achando que José ia querer um negócio desse para a vida dele, irmão? Ele falou: o quê? Tô fora, cai por terra em nome de Jesus esse negócio. Só que esse povo fica para lá e para cá com Virgem Maria para cá, Virgem Maria para lá. Eles deviam chamar José virgem também, né? Virgem Maria, Virgem José. Devia falar também, não é verdade? Porque ele também ficou virgem, não é verdade? Eu quero falar para você quem que é virgem de verdade. Virgem é Jesus. Ele foi gerado virgem, ele nasceu virgem, ele cresceu virgem, ele morreu virgem, ele ressuscitou virgem, ele é virgem até hoje, porque a virgindade fala da santidade, de alguém que não conheceu o pecado e pode se compadecer de mim e de você. Virgem Jesus, grita assim comigo: Virgem Jesus. Mais forte: Virgem Jesus. Vai, 1, 2, 3. Virgem Jesus. Dê uma salva de palma para ele. Aleluia. A virgindade, querida, é de pureza. Jesus é puro. Ele sim é perfeito, imaculado e nunca conheceu o fracasso. Hebreus 4,15 diz assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós temos um Senhor Jesus que se compadece das nossas fraquezas. Se você chegou aqui hoje com qualquer mancha, pode ser pequenininha, pode ser grande, não importa. O mesmo Jesus que verteu o sangue por nós, Ele está aqui para lavar a nossa alma do nosso pecado, para que nós possamos cear em paz, em alegria. Nós estamos aqui para rememorar a morte do Senhor Jesus Cristo. É por meio desse sangue que nós somos purificados, porque o sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado. Aleluia. Então, querido, José precisou ser frio, não é verdade? Ele precisou de maturidade espiritual também. E nós precisamos dessa mesma maturidade, porque quando nós estamos gerando Cristo, querido, a afobação ela quer fazer parte da nossa vida. A precipitação quer levar a gente a destruir projetos. Assim como você acha que o diabo não estava lá batendo na cabeça dele? Não, larga a mão disso aí, rapaz, vai embora. Larga a mão desse negócio, essa mulher te traiu, vai embora. Olha, querido, nós temos projetos, e o inimigo, ele sabe dos projetos de Deus na nossa vida, e ele quer nos afobar, ele quer levar a gente a destruir tudo. Eu preciso desta mesma sabedoria que José teve: frieza, calculismo, segurança, fazer as coisas certas, esperar novos fatos, novas elucidações, para tomarmos uma conclusão correta. Não deixe o diabo destruir você através da precipitação. Deus quer guardar nossa vida através disso. Se você quer que Jesus continue crescendo na tua vida, então não se afobe, não se precipite, porque o diabo quer matar Cristo dentro de você. Mas o Espírito Santo quer te blindar nessa noite. Não se entrega. Aleluia. Então veja bem, estou concluindo, estou quase acabando. Olha para vocês verem. Aleluia, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Queridos, tem pessoas estragando a sua vida, e eles estão estragando por causa da afobação. Eles estão estragando até mesmo a possibilidade de um recomeço. Eles estão quebrando a sua vida de uma maneira tão violenta, que não tem jeito de recomeçar mais. Por isso que Deus está dizendo para nós essa noite: olha, não se precipite. Os estragos que você pode causar, pode trazer dores definitivas. Tem muita gente que, para continuar firme com Jesus, nossa, irmão, ele tem que suportar muitas afrontas, muitas aflições, porque enquanto a Bíblia diz que Deus não dá nenhum fardo que nós não possamos carregar, a Bíblia nunca disse que nós mesmos não podemos trazer um fardo que nós não podemos carregar, porque tem coisas que não é Deus que põe nas minhas costas, é eu que arrumo com a minha própria mão. Quando Deus me entrega, é algo que eu posso,
mas quando eu erro, quando eu faço aquela caca, é coisa que eu não posso carregar, está acima das minhas forças, mas Jesus não desistiu de levar você para o céu. Se você aguentar firme, você pode até sofrer um pouquinho mais que os outros, mas você também vai morar lá. O mesmo Espírito que gerou Jesus, vai continuar gerando Jesus na tua vida, para que você seja um morador do céu. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Então olha para vocês verem, ele estava diante de uma traição certa, e o Senhor protegeu ele para que ele não pecasse. Aí, querido, sabe o que acontecia? Enquanto José tomava essas decisões, Jesus estava sendo gerado, cada vez mais sendo gerado, cada vez mais crescendo. Enquanto você está tomando boas decisões, Jesus está sendo gerado na tua vida, Jesus está crescendo na tua vida, apesar de muitas decisões difíceis e amargas, mas enquanto você prevalece, Jesus está crescendo. E se você quer que Ele cresça mais na tua vida, então agarra mais ainda com Ele, adora mais ainda a Ele, porque o Espírito quer gerar Jesus na tua finança, o Espírito quer gerar Jesus na tua história, o Espírito quer gerar Jesus no teu casamento, o Espírito Santo quer gerar Jesus no teu trabalho, o Espírito Santo quer gerar Jesus na tua salvação. Não deixa o inimigo matar Cristo na tua história. Alai de Oreb, a cobandarácia. Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Querido, você quer que Jesus, Ele seja gerado na vida do teu parente? Você quer que Jesus seja gerado na vida do teu vizinho, do teu amigo? Olha, é com dores de parto que Jesus é gerado, mas pague o preço. Não deixa o teu filho para trás não deixa o teu pai para trás não, suporta as dores da concepção. O mesmo Espírito que gerou Cristo em Maria, Ele quer gerar Cristo na vida do teu filho, na vida do teu pai. Não existe causa perdida para Deus. Pode estar fazendo macumba, pode estar lá dentro do cemitério, não importa, o mesmo Espírito vai gerar Jesus na vida dele, para que você diga, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Então o útero de Maria ainda não havia sido acionado até então, né? Ele ainda não havia sido ativado, né? Humanamente falando, né? Porque há regras naturais, né? Estipuladas por Deus, mas Deus está acima das regras humanas, e Deus gera Cristo numa mulher virgem. E muitas vezes as regras naturais, elas não nos favorecem. Às vezes as circunstâncias, elas nos são desfavoráveis. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que está acima das regras naturais. O nome dele é Deus. É isso que se chama milagre. É quando Deus trabalha contra a lei natural. Se você no teu ventre espiritual não está conseguindo gerar algo em alguma área da tua vida, Deus está aqui para quebrar regras naturais e fabricar o teu milagre e formar o teu milagre. Apresenta a tua causa para Jesus. Talvez humanamente falando, não há possibilidade, mas Deus não conhece o impossível. Ele está acima das regras que Ele mesmo criou, e Ele quer fazer milagre nessa noite. Ele quer fazer milagre na tua história. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Quantos creem que Jesus vai fazer milagre na tua vida? Aleluia. Queridos, então veja bem, para nós permitirmos que Cristo seja gerado em nossa vida, vai ter momentos na nossa vida em que nós vamos precisar fugir, nós vamos precisar correr, porque senão matam Jesus. Isso está lá em Mateus 2:13, que diz assim, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então, querido, José fugiu para o Egito. Olha para vocês verem, José podia falar assim, o quê?
Não, mas pera aí, eu não vou correr não. Que negócio esquisito que é esse? Para que correr sendo que eu tenho um Deus poderoso? Não tem necessidade. Deus vai lá, tem alguém querendo matar? Deus vai lá e mata ele. Nós vamos ver o próprio Jesus correndo do homem. Em inúmeras passagens a gente vai ver a Bíblia dizendo assim: olha, Jesus fugiu das mãos deles porque ainda não era chegado o seu tempo. E tem muita gente que às vezes não quer correr, mas o próprio Jesus correu do homem. E eu preciso dizer isso para você: se você realmente quer usar a tua fé com maturidade, vai ter hora que você vai ter que correr. Se Deus falar, vai embora, foge, corre, não adianta você falar, não, eu creio num Deus poderoso que vai me salvar aqui e não vai ter para ninguém. Não, você vai ter que correr. Porque fé, querido, é crer no que Deus disse. Fé, ela vem através de ouvir, e ouvir Deus, ouvir a palavra. Se Deus mandou você correr, pé na areia. Tem gente usando a fé de uma maneira absurda. Qualquer dia nós vamos falar mais sobre isso. Mas querido, se você quer realmente usar fé, não estou falando de usar loucura, não, irresponsabilidade, estou falando de usar fé, corre. Porque o homem é mau. Na mão do homem não há misericórdia. Vai haver momentos em nossa vida que nós podemos ter o melhor projeto da história, nós vamos precisar nos esconder. Se você não quer que Cristo seja morto na tua vida, aprenda a usar a tua fé de uma maneira correta. Olha para vocês verem então. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Mateus no capítulo 1 e 22, nós lemos, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então olha para vocês verem, querido, é por isso que é glorioso gerar Cristo em nossa vida, porque gerar Cristo em nossa vida é o mesmo que dizer: Deus está conosco. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Eu fico tão triste, meu Anilton, quando muitas vezes a gente vai falar alguma coisa de Jesus para as pessoas, e as pessoas elas estão com o coração fechado, e elas não querem ouvir nada da parte de Deus. Aí muitas vezes eles falam assim: não, eu já tenho Jesus já, não, eu já tenho Deus já. Muitas vezes não tem nada, sabe por quê? Porque Jesus precisa ser gerado. Não se gera Cristo em qualquer ambiente. Às vezes a pessoa quer adorar a Deus de dentro de casa, não quer ir para a igreja, não quer tomar Santa Ceia, não quer batizar nas águas, e está falando que está com Deus. Nossa, gente, naquele dia que a trombeta soar, tem muita gente que vai ficar assim assustada. Rapaz, é mesmo? Eu tinha certeza que eu ia. Teve uma vez que nós fomos na casa de uma pessoa, e chegou uma visitante lá, nós estávamos fazendo um culto no lar. Aí, querido, chegou uma mulher lá e começou a falar, e fala. Falei: Jesus da glória, essa mulher vai atrapalhar o culto, nós não vai conseguir fazer o culto. Aí o Espírito Santo falou assim: não, levanta e faz uma oração. A hora que eu levantei e fazer uma oração, a mulher ainda falando, eu interrompi, ela falou assim: vamos fazer uma oração. Ela: não, oração não. Irmão, a hora que eu levantei minha mão, essa mulher caiu endemoniada. E essa mulher estava falando que estava cheia de Deus, que ela ama Deus, e que Deus é tudo na vida dela. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado. Tem muita gente achando que está com Deus, só que sabe como é que se gera Cristo? Com santidade, com justiça, com retidão, com amor. Você tem que valorizar Cristo na tua vida. Não posso dizer: Emanuel, Deus comigo. Eu não posso, se Cristo não foi gerado na minha vida. Essa semana o Espírito Santo me visitou. O Espírito Santo falou uma coisa que eu sempre soube, porque está na Bíblia, descaradamente, assim, para todo mundo ver. Mas ele quis me contar, e eu fico feliz quando o Espírito Santo fala qualquer coisa para mim, porque ouvir a voz dele é maravilhoso. E aí ele pegou e falou assim para mim: tem pessoas abandonando a sua vida espiritual. O Espírito Santo usou uma expressão, eu esqueci qual que é a expressão exata, mas o que eu entendi é que abandonando num lugar que você nunca mais vai ver. É a mesma coisa que você catar uma coisa velha e falar assim: eu vou jogar longe, nunca mais vou ver isso aqui. O Espírito Santo falou assim: tem gente abandonando a sua vida espiritual num lugar velho. Eu lembro que tinha a palavra velho. Aí depois ele falou assim: essas pessoas se tornam casas de demônios. Agora que eu estou entendendo tudo que o Espírito Santo está me falando com esse negócio, porque eu estou falando dessa mulher que foi endemoniada.
Essas pessoas abandonam a vida espiritual e viram casos de demônios. E depois o Espírito Santo falou a terceira frase comigo. Ele falou assim, ó: muitos desses não voltam para a casa do Pai. Eu estou até estremecido aqui. Olha, querido, não abandone a tua vida espiritual. Não abandone. O Espírito Santo foi categórico em me dizer: muitos desses não voltam. Enquanto tem gente dizendo: não, estou cheio de Deus, mas Cristo não foi gerado neles. Você quer gerar Cristo? É com lágrimas. Você quer gerar Cristo? É com renúncia. Você quer gerar Cristo na tua vida? Então olha para dentro dessa palavra, diz, analisa tudo que ela diz e aplica na tua vida, e Cristo estará sendo gerado até a estatura de varão perfeito, para nós irmos morar com Ele. Aleluia. Se você quer a presença dEle aí, então adora o nome dEle. Se você realmente quer dizer com verdade: olha, Jesus está sendo gerado dentro de mim, então, querido, então faça tudo que a Bíblia está te ordenando. Se santifica, se corrige, se policia, vigia, não se afobe, não se precipite. Enquanto Cristo é gerado, os nossos pecados são perdoados, as nossas vestes, elas são purificadas. Enquanto Jesus é gerado, o Espírito Santo fortalece a nossa fé. Enquanto Jesus está sendo gerado, eu estou caminhando para o céu. Não pare por causa das pancadas, porque gerar dói. Enquanto Jesus está sendo gerado em você, a tua consciência está sendo lapidada, está sendo purificada. Enquanto Cristo está sendo gerado dentro de você, o Espírito Santo, Ele faz morada dentro de você. Orando, vassurriminda calabai. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que vivem com astúcia e enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Se você quer que Cristo seja gerado na tua vida, então não abandone o barco. Alguma vez você já ouviu um hino assim, ó: joga a toalha? Já viu um hino assim? Ó, chuta o pau da barraca, ó, larga a mão. Já ouviu algum hino desse jeito? Não. Os louvores vêm para dizer o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? Tu, porém, vai até o fim. Não desanime na caminhada. Jesus está sendo gerado em nós. As pessoas podem até nos afrontar, até dizer coisas feias sobre nós, mas sabe qual que é a verdade delas? Para alguns eles chegam e falam assim: oh, rapaz, sabe da verdade? Eu taco o pau no fulano de tal, mas sabe da verdade? Eu queria ser igual a ele. Aleluia. Olha, eu queria ter essa garra que ele tem. Eu queria conseguir me santificar como ele se santifica. Sabe, tem muita gente falando coisas horrorosas sobre você, mas eles queriam ser exatamente como você é. Eu e você temos a imagem de Cristo gerada em nós. Então, se você quer continuar crescendo, não julgue, não condene Maria, porque você vai matar o Cristo junto. Irmão, o ser humano é péssimo para julgar, mas é péssimo mesmo. Pensa num cara ruim para julgar, é o ser humano. Não acerta uma, mas não acerta uma. Eu vou te mostrar um julgamento só. Mateus 27:15 diz assim: olha o julgamento. Olha como é que o homem é bom para julgar, irmão Antônio. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás.
Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente porém disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Esse é o julgamento do homem. O homem, quando julga, ele mata Jesus. Se coloca de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós só estamos aqui nessa noite porque Jesus foi julgado e condenado e morreu sem pecado. E hoje nós podemos comer da sua carne e beber do seu sangue, para que através da sua morte nós tenhamos vida. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus Cristo. Aleluias, aleluia, glória ao Espírito Santo.